Agora, a próxima força é a força elástica. Força elástica, que eu vou representar por F subscrito E. Beleza, galera? Força elástica. Bom, a força elástica é uma força exercida por elásticos ou por molas, o que é mais comum nos problemas de física aparecer uma mola, tá? Vamos analisar aqui como é a força elástica. Olha só. Imagine a seguinte situação. Nós temos uma superfície aqui, outra superfície, uma mola. Essa mola, ela está presa a essa superfície aqui, tá? E presa à mola, nós temos um bloco. Vamos colocar aqui um bloco, né? Na outra extremidade da mola tem um bloco preso a ela. Essa posição aqui, que o bloco está, eu vou chamá-la de x0, tá? É a posição inicial do bloco x0. E que posição é essa? É uma posição de equilíbrio. Equilíbrio. O que isso significa, hein, professor? Posição de equilíbrio. Significa que nessa posição as forças que atuam no bloco se anulam. Tá? A força resultante é zero. Então aqui a gente sabe, né? Tem o peso, tem a normal, mas elas se anulam. E aqui eu não quero analisar peso e normal, até porque elas não vão mudar. O bloco não vai começar a subir nem começar a descer. Então peso sempre igual ao normal, então eu vou esquecer aqui peso e normal, tá? Eu quero aqui analisar a força que a mola faz no bloco. Beleza? E nessa posição a mola não está fazendo força no bloco. Por quê? Porque nessa posição a mola não está comprimida nem esticada. Ela não está deformada. Tudo bem? Bom, a gente verifica experimentalmente que se esse bloco ele for para a direita, vamos colocar aqui do lado, ó. Se esse bloco ele sofrer um deslocamento para a direita, vamos supor que alguma coisa foi lá, pegou o bloco e ó, deslocou ele para a direita, ó. Viu? O que acontece com a mola? Ela vai esticar. Ela esticou. Nós observamos experimentalmente que quando a mola estica, ela puxa, ela faz uma força para a esquerda. Quando o bloco desloca para a direita, a partir da posição de equilíbrio, a mola faz uma força para a esquerda. Essa força que a mola está fazendo no bloco, ela se chama força elástica. Tá aí. E quando o bloco desloca para a esquerda, a partir da posição de equilíbrio, por exemplo, ó, vamos voltar aqui nossa mola, o bloco também vai voltar, primeiro eu vou apagar aqui essa força, vamos voltar o bloco lá para a posição de equilíbrio dele, né? Tá aí a mola presa ao bloco. Só que aí alguma coisa, não sabemos o que, foi lá e empurrou o bloco, fazendo ele deslocar para a esquerda. Nesse caso, a mola será comprimida. E nós verificamos experimentalmente que quando deslocamos o bloco para a esquerda, a mola faz uma força para a direita. Quando você comprime a mola, ela empurra. Acho que todo mundo já brincou algum dia com a mola, né? Você já percebeu isso. Se você estica ela, ela puxa. Se você empurra, comprime ela, ela empurra. Generalizando,
A força elástica, ou seja, a força que a mola faz, ela sempre é contrária, ela sempre tem sentido contrário da deformação sofrida por ela. Se a deformação é para a esquerda, ela empurra para a direita. Se a deformação é para a direita, ela puxa para a esquerda. Sempre força elástica e deformação da mola têm sentidos contrários. Aqui, ó, se a deformação é para a direita, eu vou chamar essa deformação de x, tá? O vetor x, deslocamento do bloco, que é igual a deformação. Ele sempre tem sentidos contrários, ó. Se o x é para a esquerda, a força elástica é para a direita. Se o x é para a direita, a força elástica é para a esquerda. Essa parte aí tá tranquilo, gente? Todo mundo entendeu? Dúvidas? Sem dúvidas, vocês estão acompanhando aí? Aham. Então tá. Então, beleza. Continuando, então. Tô vendo o chat aqui, não tem nada, não. Continuando. Nós também verificamos experimentalmente, isso aqui a gente faz experiências e observamos que acontece assim, tá? Que a força que a mola faz, chamada força elástica, ela é diretamente proporcional a x. Como assim, professor? O que é isso? Primeiro, quem é o x? O x, ele representa aqui para a gente a deformação da mola, que é igual ao deslocamento do bloco, certo? O tanto que a mola deforma é o tanto que o bloco sai da posição de equilíbrio. E a gente verifica no laboratório que quanto mais a gente deforma a mola, ou seja, quanto mais você comprime ou quanto mais você estica ela, maior é a força que ela faz. Você comprime só um pouquinho, ela faz pouca força. Você comprime muito, ela faz muita força. E eles são diretamente proporcionais. O que isso significa? Se você dobra o X, a força elástica dobra. Beleza? Ô, Fabrício, Fala, Sofia. então o módulo ele é diretamente proporcional, mas o sentido é inversamente, né? Que o sentido é contrário. E isso, os sentidos sempre são contrários. Se um é para a direita, o outro para a esquerda. Mas os módulos são diretamente proporcionais. Isso mesmo, Sofia. Beleza? Por isso que eu não coloquei vetor aqui, ó. Tá? Quando eu não colocar setinha em cima, significa o quê? Que estou me referindo ao módulo. A força elástica é diretamente proporcional à deformação em módulo. Bom, e nós já vimos lá na segunda lei de Newton, eu te ensinei como transformamos uma proporcionalidade em uma equação. Alguém lembra aí? Como é que faz para Colocando uma constante. Isso. A gente tem que colocar o sinal de igualdade e uma constante multiplicativa. Essa constante multiplicativa, galera, ela normalmente é representada por K e ela recebe o nome de constante elástica. Essa constante elástica ela é característica da mola. Cada mola tem um valor. Depende do material da mola, depende das dimensões da mola, depende da dureza do material da mola, depende de muita coisa. Tá? Mas cada mola tem um valor para sua constante. Logo, a gente tem aqui a equação força elástica igual a Kx, que fornece para a gente o valor da força elástica exercida pela mola, Kx. Agora, essa equação, ela está em um formato escalar. O que é isso, professor? Formato escalar. Significa que essa equação não fornece para a gente
o sentido da força, se ela é para a direita ou para a esquerda. Não, ela só fornece o valor. Tá? Para a gente transformar essa equação num formato vetorial, ou seja, além de informar o valor, informar também o sentido da força elástica, se é para a direita ou para a esquerda, nós devemos colocar esse sinal de menos aqui. Agora sim nós temos vetores. Por que, professor, que esse menos aí resolve o problema dos sinais, do sentido dos vetores? Pois quando colocamos esse menos, ele faz com que o sinal da força elástica sempre seja contrário da deformação. Por exemplo, se a deformação for positiva, a força elástica é negativa. Né? Menos com mais dá menos. O resultado vai dar negativo. Se o x, a deformação, for negativa, ou seja, o bloco foi para a esquerda, menos com menos dá mais. Então, a força elástica vai ser para a direita. Aqui, então, temos a equação num formato mais como é que eu posso dizer? Mais completo. Tá? Aqui, sim, a equação descreve a força elástica de forma mais completa. Essa equação ela é conhecida como lei de Hooke. O Hooke foi um grande físico da mesma época de Newton, um pouquinho antes de Newton. Tá? Inclusive, ele ocupava a cadeira de Cambridge, que era de Newton, né? E o Hooke, ele jurava de pé junto que Newton roubou todas as ideias de Hooke. Tá? O Hooke não gostava de Newton nem um pouquinho, nem de Newton de Hooke. Hooke falava que as leis de Newton não são de Newton, são de Hooke. Depois a gente conta um pouquinho da história dessa época aí. Bom, vamos voltar aqui para a nossa análise da força elástica. Olha só. Se força elástica igual a menos kx, logo a unidade da constante elástica, você sabe que quando a gente coloca entre colchete, a gente está pensando aqui na unidade, tá? Não no valor. A unidade de constante elástica tem que ser o quê? Uma unidade de força, que você sabe no sistema internacional é o Newton, dividido, passo x dividindo, ó, dividido por uma unidade de deformação. E qual unidade de deformação, professor? Metro. É o tanto que a mola deformou, que ela foi comprimida ou esticada. É metros. Logo, newtons por metro é a unidade de constante elástica. E o que isso significa, professor? Qual o significado físico de newton por metro? Bom, imagine uma mola que tem a constante elástica de 200 newtons por metro. Isso significa que cada metro que a mola foi esticada ou comprimida, ou seja, deformada, ela faz uma força de 200 newtons para cada metro. Tipo, se você estica ela 2 metros, ela faz quanto? 400 newtons. É lógico que, assim, uma situação onde você está esticando a mola 2 metros, você não vai ver uma coisa assim, né? Normalmente, molas sofrem deformações, eu falo normalmente no dia a dia, né? A gente vê deformações de 10 centímetros, 20 centímetros, né? Beleza? Todo mundo entendeu o que significa aqui? A unidade de constante elástica, todo mundo entendeu a lei de Hooke? Dúvidas? Sem dúvidas, gente? Ana Luísa? Tá de boa. Quem falou tá de boa? Sofia? Aham. Ana Luísa, você tá aí, menina? Tá acompanhando aqui? Absorvendo, Fabrício. Nenhuma dúvida, não? Não, porque eu ainda tô tentando aceitar.
Aí depois eu tenho dúvida. Então tá. Quando aparecer... Isadora, você tá aí, Isadora? Você foi dormir, Isadora? Tô aqui, sim. Então tá. Então, beleza. Agora é o seguinte, ó. Nós aprendemos normal, vimos um dispositivo que mede normal, chamado balança. Agora vimos a força elástica. Agora é o momento de estudar o dispositivo que mede força elástica. Esse dispositivo se chama dinamômetro. Dinamômetro. Vamos lá? O que é um dinamômetro, professor? Espera aí, gente. Deixa eu ver aqui no chat aqui se tem alguma coisa aqui. Tem nada não. Ó. O que é um dinamômetro, professor? Nada mais que uma mola. Muito simples esse dispositivo. Você já deve ter visto um dinamômetro. Ele é usado para medir... No comércio, às vezes ele é utilizado substituindo uma balança. No aeroporto ele é usado para medir o peso de uma mala. Já viu? É um dispositivo, parece uma canetazinha assim, ó. O cara amarra lá na mala, levanta ele e vê o peso da mala. Já viu isso? Também é usado na peixaria, no mercado. Às vezes ele substitui a balança. Como é que ele funciona? Olha só. Tem uma mola dentro dele. Essa mola fica dentro de uma, como se fosse uma cápsulazinha aqui, né? Como se fosse o tubo de uma, opa, que é isso? Como se fosse o tubo de um pincel, tá? E essa mola, ela tem um gancho para você pendurar ali o que você quer medir, né? A força elástica, que numa situação que você sabe como é que a história vai ser igual ao peso, aí você acha o peso e depois indica a massa. É a mesma história da balança, tá? Mesma gambiarra no comércio. Mas olha só, aqui a diferença é que o dinamômetro mede força elástica, tá? Ele sempre vai medir força elástica. Muito bem, olha só como funciona. A mola, ela tem aqui um indicador, a qual, do lado de fora do dinamômetro, há uma escala. Uma escala, como se fosse uma régua, que vai mostrar o tanto que a mola foi esticada ou comprimida. Beleza? Então, por exemplo, ó, você vai lá no mercado comprar um peixe. Aí a pessoa vai ao peixeiro, né? Coloca a piabinha dentro de uma sacola e prende no dinamômetro. Olha lá. Essa aqui é a piabinha. Olha lá, que você comprou no mercado, tá vendo? A piabinha. Aí. O que acontece, hein, quando você pendura a piabinha no dinamômetro? Bom, a piaba faz com que o dinamômetro estique. A mola do dinamômetro vai esticar. Chega uma hora que para. Vamos analisar a situação em que a mola para. Fica em repouso. Quais são as forças que atuam no sistema piaba-sacola? Nós temos a força peso, que é a terra que faz, e temos também a força elástica, que é o dinamômetro que faz. Força elástica. Se o sistema está em repouso e continua em repouso, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, o peso tem que ser igual à força elástica. As forças têm que se anular, iguais em módulo.
certo? Peso igual a força elástica. E aí, cara, o que acontece, né? Olha só, vamos supor que o dinamômetro aqui, se ele é de laboratório, um dinamômetro de laboratório, ele vai indicar em newtons. Por exemplo, lá 20 newtons. O que isso significa? Que nessa situação, a piaba tem um peso de 20 newtons. Portanto, se a piaba tem um peso de 20 newtons, qual a massa que tem esse peso de 20 newtons? Uma massa de 2 quilogramas. Já que peso é igual a massa vezes gravidade, vamos considerar gravidade igual a 10. 2 quilogramas. Se o dinamômetro é comercial, ele não vai indicar 20 newtons. Ele vai indicar o quê? 2 quilogramas. Então, ele vai mostrar, ó, sua piaba tem uma massa de 2 quilogramas. Né? Mas você sabe que isso aqui, assim, né? Não tem coerência. A unidade indicada por um dinamômetro comercial com o que ele está medindo, né? Ele mede força, tem que ser em newtons. Mas, como as pessoas no dia a dia normalmente nem sabem o que é newton, então ele já mostra a massa que teria aquele peso que vai ser igual à força elástica. Tá? Beleza. Podia alguma dúvida aí? Vocês estão entendendo? Dúvidas? Você ainda está absorvendo aí, ô Ana Luísa? Está aceitando ainda? Eu acho que com mais tempo já deu para dar uma aceitada melhor, já deu para lembrar exemplos disso na minha vida, esse trem de coisa mala. Aí Você eu já viu isso? eu falei, nossa, eu nem sabia que tinha uma mola, eu só via o, o lugar que aparecia, tipo, tantos quilos. Eu nem pensava como é que era. Isso. Isso. Agora, como que ele está medindo essa força elástica? Bom, vamos supor que essa mola tenha uma constante elástica de 2 newtons por centímetro. Tá? O que isso significa? Cada centímetro que ela é esticada, ela faz uma força de 2 newtons. Logo, se ele está mostrando aqui 20 newtons, significa o quê? Que a mola esticou, ó, aqui era a posição inicial da mola. Ela esticou quanto? 10 centímetros. Por isso que ela consegue medir a força elástica, né? Porque para cada centímetro ela faz 2 newtons de força. Por isso que do lado de fora tem tipo uma régua, mostrando o tanto que ela esticou, fazendo uma correlação com a força elástica. Né? Agora, quando você pendura o seu peixinho, né? Assim que você pendura ele, que você coloca lá, a mola não estava esticada. E aí, nessa situação, ó, quer ver? Vamos copiar isso aqui e colar para a gente descrever o que vai acontecer. Ó. Imagina que ó, você acabou de pendurar. O que acontece? A deformação é zero. A mola não está deformada. Certo? Vamos apagar isso aqui, quer ver? Ó. A mola não está deformada. Ela está lá em cima. Beleza? Tá aí. Assim que você coloca o peixinho, tá lá a piabinha, ó, na sacola. Na piaba só tem peso, não tem força elástica, porque a mola não está esticada. Só tem peso. O que acontece? Se só tem peso, cai, vai descer. Então, a piaba começa a descer. Vamos copiar aqui e colar, mostrando que ela começou a descer. Quer ver? Ela desceu, viu? Se ela desce, a mola estica. A mola esticando, ó. Vai. Esticou.
Viu? Pera aí. Vem cá, gancho, volta para cá. Tchum, prendeu aqui. Né? A mola esticou. Mas se a mola estica, ela é deformada, ela faz força, que é a força elástica. Para cima, sempre contrária à deformação. Bom, se o peso ainda é maior do que a força elástica, resultante para baixo, desce. Mas se desce, a mola estica. Se ela estica, ela aumenta a força que ela está fazendo. Então, a força elástica vai aumentando, aumentando, até igualar com o peso. Quando iguala com o peso, aí entra em repouso. Aí nós temos essa situação aqui. Beleza, gente? Dúvidas? Tem como você voltar um pouquinho o desenho só porque pra olhar o negócio? O Dessa anterior, na parte. verdade. Antes de você copiar e falar isso. Eu não entendi aquele negócio ali da escala. Tipo assim, vai ter uma, como se fosse uma régua, né, no aparelho lá. Mas aí ela vai mostrar centímetro ou newton? Depende, né? Ó, não, centímetro ela não vai mostrar nunca. Se o dinamômetro for de laboratório, ele vai mostrar em newtons. Se ele for de comércio, aeroporto, mercado, ele vai mostrar em quilograma. Mas como que ele consegue mostrar a força através de uma régua, que é como se fosse um centímetro aqui, né? Porque é conhecido a constante elástica da mola que está dentro do dinamômetro. Por exemplo, se ela é 2 newtons por centímetro, significa que cada centímetro está fazendo uma força de 2 newtons. Então, nessa régua, ao invés de você colocar em centímetros, você coloca ali em newtons para a pessoa conseguir verificar. Entendeu? Ah, mas então eu uso essa ideia dessa proporção, essa escala ali, para já conseguir colocar em newton ali, né? Tipo assim, para construir esse aparelho foi pensado, ó, o negócio lá é 2 newton por centímetro. Então, nessa distância aqui, isso aqui é 20 newton. Isso. Ah, tá. Então é algo já pensado antes para poder usar essa escala. Mesma coisa para o quilograma, né? Mesmo estando errado, assim. Isso. Ah, tá. Bom, aí a gente aprendeu o normal, depois o dispositivo que mede normal, balança. Depois o que a gente fez? Colocamos dentro do elevador. Aqui é a mesma história. Prendemos força elástica, o dispositivo, e agora o que a gente faz? Coloca dentro do elevador. É uma coisa muito comum. De vez em quando você entra no elevador e tem lá pendurado no teto um dinamômetro para você pendurar suas coisas. Isso é muito comum, não é verdade? Então, ó, considere um dinamômetro preso ao teto de um elevador. Preso a esse dinamômetro há um caixote. Tem um caixote preso ao dinamômetro. Beleza? Quais são as forças que atuam no caixote? Peso e força elástica. Certo, senhores? Igualzinho nessa. Oi, Ana Luísa? Tá em repouso o caixote? E vamos primeiramente considerar em repouso, isso mesmo. Tá? Ela tá lá em repouso. Inicialmente. Né? Igualzinho nós fizemos lá com a balança no elevador, né? Nunca mais entro no elevador, só em protestos aos físicos. Então, ó, vamos supor que está em repouso. Só tem um jeito de permanecer em repouso. Se a força elástica for igual ao peso. Beleza? Mas aí o elevador começa a subir. Para ele começar a subir, gente, qual força é maior? Força elástica ou peso? E aí? Para começar a subir, quem é maior? Força elástica ou peso, gente? O elevador ou o caixote que tá subindo? Todos dois. O elevador começa a subir, o caixote acompanha.
E para o caixote começar a subir, quem tem que ser maior? Força elástica ou peso? Elástica? Força elástica. Certo? Ou seja, se a aceleração do elevador é para cima, a força elástica tem que ser maior do que o peso. Por quê, professor? Mas só tem um jeito do caixote começar a subir, se a força para cima for maior do que para baixo. Então a força elástica tem que ser maior do que o peso. Mas dinamômetro mede o que, gente? Força elástica. Se a força elástica é maior do que o peso, o valor indicado no dinamômetro nessa situação vai ser maior do que o peso do caixote. Exatamente o mesmo raciocínio lá da balança dentro do elevador. Só que agora, ao invés de balança é dinamômetro, ao invés de medir normal, está medindo força elástica. Beleza, senhores? Dúvidas? Só que, tipo, o que fez o elevador começar a subir ele, esquecendo que tá dentro, foi porque a força normal dele ficou maior, né? Do que o peso. Ó, aí é o seguinte, Ana Luísa. Agora o sistema mudou, né? Porque antes o sistema era o caixote. Eu queria analisar o caixote. Agora você mudou o sistema. Falou, não, eu quero analisar o elevador. Não interessa o que tem lá dentro. Meu sistema é o elevador. Aí nós temos que pensar agora no que tem do lado de fora do elevador. O elevador ele está preso em cordas. Você tem cabos aqui que estão prendendo o elevador. Aí nós temos que aqui analisar a força que a corda faz no elevador, que não é normal. Essa força a gente ainda vai aprender. A gente vai ter uma aula sobre ela. Ela se chama tensão. Beleza, Ana Luísa? Entendi, certo. Um dia a gente chega lá, mais para frente, tá? Bom, para o elevador começar a descer, ou seja, Fabrício, oi, Sofia. rapidão, é só no outro exemplo que o elevador tá subindo. Só deixa eu ver se eu tô pensando certo. Tipo assim, ó, o elevador começa a acelerar pra cima. Aí a caixinha ela tava em repouso. E aí, tipo, a mola vai esticar pra baixo, porque ela tava em repouso e o elevador começou a acelerar pra cima. Se ela vai esticar pra baixo, a força elástica vai ser pra cima. Então, por isso que ele sobe. É E como ela mais ou menos esticou, isso? e como ela esticou mais, a força elástica aumentou. Porque quanto mais estica, maior a Isso. força elástica. E aí, como ela era Entendi. igual ao peso, ela aumentou, ela fica maior do que o peso. O bloco começa a subir. Peraí, então primeiro. Então, pode falar. Não, desculpa, Sofia. Não, é só que eu queria perguntar. Então, quanto mais acelera para cima, mais a mola vai esticar para baixo? Isso mesmo. Maior a força elástica. Isso mesmo. Oi, Ana Luísa. Então primeiro a mola estica, né? Então primeiro o caixote não ia para baixo? Não, bom. Assim que você coloca o caixote na mola, a mola estica. Para fazer uma força elástica igual ao peso. Aí entra em equilíbrio. Fica em repouso. Oi? Entrou em equilíbrio, sim. Aí o elevador começou a subir. Isso. Quando ele começa a subir, a mola estica mais. Por quê? Pô, o caixote tem inércia, ele tem uma tendência de permanecer ali em repouso. Então a mola estica mais, né? Porque o elevador sobe, por enquanto o caixote não. Mas aí a mola estica mais. Se ela estica mais, ela faz mais força elástica, que já era igual ao peso. Então ela fica maior do que o peso, o caixote começa a subir também. Ah, então é isso mesmo. A mola esticando primeiro, então o caixote desce um pouco. Só que aí, como o significado da mola esticar é que, tipo assim, a força elástica é do sentido oposto. Então vai estar puxando para cima. Só que aí, como a força elástica vai ficar maior, ela vai puxar tanto que o caixote vai para cima, né? Isso mesmo, perfeito. Beleza? Bom, e para descer acelerado, a força elástica tem que ser menor do que o peso, né? Porque aí o peso tem que ser maior do que a força elástica, para a resultante ser para baixo, para produzir a aceleração para baixo. Beleza? Fechou, gente? Dúvidas? Peraí, como é que é para descer? Para a aceleração ser para baixo, ou seja, o elevador começar a descer, a força no caixote para baixo tem que ser maior do que para cima. Então o peso é maior do que a força elástica.
certo? E acontece a mesma coisa? Primeiro, como tem a inércia, ele vai um pouco para cima, só que como ele vai um pouco para cima, a mola vai contrair um pouco, e contraindo, a força elástica aumenta? Não. Não é que a mola vai contrair, ela vai esticar menos. Entende? Porque o bloco tem inércia. Não é que o bloco sobe, o bloco não vai subir. Ele tende a permanecer em repouso, né? Com relação ao elevador, ele sobe um pouquinho, é porque o elevador começa a descer primeiro. Então o bloco ele tende ali a permanecer em repouso, a mola ela estica menos. Então a força elástica reduz. E aí o peso fica maior e o bloco começa a descer. Certo.